Nós vamos falar sobre os tipos de sistemas operacionais. Algumas características que relacionam esses tipos de SO: compartilhamento de memória e CPU, quantidade de usuários que acessam ele. Um dos é monoprogramação, ou chamado de monotarefa. Então, além do SO que reside na memória, ele faz o processamento de mais uma aplicação. Então, ele não faz várias aplicações na memória, somente uma e o sistema operacional. Então, a monoprogramação tem aplicações com controle total do sistema, implementação simples, não existe preocupação com a proteção e o processador é dedicado a um único programa. Então, o grande tempo dele fica ocioso para entradas e saídas de processamento. Ele também tem uma dedicação exclusiva de todos os dispositivos a um único programa. Então, ele tem ociosidade aí dos dispositivos do computador. Depois que surgiu o processamento tipo batch ou em lote, esse tipo de processamento é quando entra uma quantidade de cartões. Então, naquela época eram usados cartões perfurados, né? Então ele entrava um lote de cartões, fazia esse processamento e dava uma resposta. Então, na monoprogramação ele fazia isso. Ele até utilizou o sistema batch. A multiprogramação, que é diferente da monoprogramação, né? Ele compartilha a memória e o CPU para fazer esse processamento. Então, ele consegue que várias aplicações, né, façam a utilização do hardware aí, de forma mais compartilhada. Então, ele tem uma preocupação com a proteção e uma necessidade de hardware adequado para isso. Então, é chamado de sistema dual, ou seja, sistema monitor e usuário. O compartilhamento de recursos, ele faz uma concorrência de gerências pelo sistema operacional, ou seja, a multiprogramação ele faz uma concorrência desses recursos aí. Então, nesse exemplo aqui, ele consegue fazer várias tarefas, executá-las no processador ao mesmo tempo, só que não é ao mesmo tempo, parece que é. Então, ele faz um escalonamento de qual que é mais prioritário e faz esse processamento da memória e depois manda para a saída. Alguns benefícios da multiprogramação é aumento da produtividade, execução de tarefas simultâneas, e nós temos uma classificação para isso, que seriam sistemas monousuário, apenas um usuário utilizando o sistema, e uns sistemas multiusuários aí, vários usuários utilizando o sistema ao mesmo tempo. Multiprogramação ele tem um sistema em batch também, onde os programas são executados sequencialmente. Ele tem uma resposta mais lenta. E nós temos o sistema de tempo compartilhado no sistema operacional multiprogramação, ou chamado time sharing, que é o tempo compartilhado, né? Ele fatia o tempo no processador, ou seja, ele executa um pouco uma aplicação para executar outra, então ele compartilha, ele faz uma interatividade. Então ele tem uma implementação mais complexa, só que com alta produtividade. Já o sistema de tempo real, ele tem uma resposta no tempo certo. Então, a detenção desse processador, ele faz por tempo necessário, ou seja, ele utiliza aquele tempo corretamente e já manda para a saída. Uma aplicação em tempo real, né, um exemplo seriam sistemas de monitoramento de refinarias, controle de tráfego aéreo, usinas termonucleares. Então, sistemas que necessitam que tenha uma resposta rápida, né, utiliza o sistema de tempo real. O timeshare ele faz uma alternância rápida entre tarefas, ou seja, ele faz uma execução, um processamento dessas aplicações em um tempo curto em terminais online, ou seja, na internet, por exemplo. Ele escalona o CPU. O que é isso? Ele faz a utilização do processamento na CPU de um jeito mais rápido, mas ele processa, né, conforme a sua prioridade aí. O multiprocessamento ele tem dois tipos, fortemente acoplado e fracamente acoplados. O fortemente ele tem do tipo simétrico e assimétrico, e o fracamente ele tem um tipo de sistemas operacionais de redes e sistemas operacionais distribuídos. Então ele já subdivide aí. O multiprocessamento dos sistemas fortemente acoplados aí, ele tem mais de um processador ligado ao barramento. Então, ele tem um aumento da capacidade desse processamento, ou seja, ele faz vários processamentos de várias aplicações. Ele faz o compartilhamento de periféricos e memória, ou seja, ele utiliza toda a máquina de forma compartilhada, tem uma tolerância maior a falhas e ele faz um processamento paralelo, ou seja, ele processa várias aplicações ao mesmo tempo. O sistema de detecção de falhas, ele faz uma duplicação do hardware, ou seja, ele faz
a utilização do processamento em 2 processadores. Caso um falhe, o outro finaliza aí o processamento. O tipo de processamento simétrico, ele faz uma cópia do sistema operacional em cada processador. Depois ele faz uma comunicação entre os processadores e aí ele faz o escalonamento dessas tarefas no processador, na CPU. O multiprocessamento assimétrico, ele já faz um processamento mestre, onde ele controla todo o sistema e cada processador vai ganhar uma tarefinha para ser processada. Então, os processadores podem ter tarefas pré-definidas já para agilizar essas aplicações. Sistemas fracamente acoplados, 2 ou mais sistemas de computação são conectados através de uma linha de comunicação. Ou seja, o sistema tem seu sistema operacional sendo gerenciado pelos seus próprios recursos. Ou seja, sistemas em rede de computadores. Os sistemas operacionais de rede, ele tem uma estação onde ele possui seu próprio SO. Eu acho que isso é bem... a gente pode dar um exemplo na nossa casa, né? Então, a gente tem nossa estação, nosso SO. Então, você pode colocar o seu celular como um desses tipos de sistema fracamente acoplados. Cada estação é independente das demais, ou seja, se o seu celular falhar, a rede não vai cair. Concorda? Então, se o seu celular, o seu Wi-Fi aí estiver sendo utilizando o Wi-Fi, né, ele tiver algum problema, o outro computador, o outro celular já não vai acontecer essa falha, ele vai continuar navegando. Então, nós vimos aí monoprogramação, onde a gente tem monosuários e sistema batch, ou seja, um sistema em lote, onde ele é processado em lotes aí. Temos multiprogramação, que também utiliza o sistema batch, só que ele tem outros dois, que é o time share, ou seja, em tempo online aí, compartilhamento de tempo real, o multiprocessamento em simétrico e assimétrico e computadores pessoais aí, que são aqueles que nós falamos aqui, ó, do sistema fracamente acoplados. Então, para a gente entrar na prática aí dos sistemas, vamos começar a instalar nossos sistemas operacionais nas nossas máquinas virtuais. Então, eu vou dar um exemplo de instalação. Vamos iniciar com o Ubuntu, tá? Que ele é um sistema operacional livre. Então, te espero lá na aula prática.